E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Essa aula ao vivo. Vamos só dar um minutinho aqui para esperar o pessoal que está entrando na aula, tá bom? O tema da aula de hoje é dominando de vez o débito e crédito, tá? Então, já vai preparando aí o caderno, a caneta. Isso aí vai ser muito importante, tá? Que vocês anotem. Que a gente vai falar hoje vão ser fundamentos muito importantes para que muita gente, na verdade, muita gente ignora esses fundamentos e já partem para tentar entender uma demonstração contábil, por exemplo, um balanço ou uma DRE, e como ela não tem esse fundamento, não tem clareza, né, não tem segurança do que é o débito e crédito, né, dentro da contabilidade, ela não consegue entender algumas coisas quando ela está tentando interpretar um balanço, quando ela está tentando interpretar um fluxo de caixa, por exemplo, tá? Então, essa aula aqui é para a gente tirar todas as dúvidas com relação a débito e crédito, tá? Eu estou fazendo essa aula pela pesquisa, né, pelas nossas pesquisas, lá na primeira aula, então, e por isso é muito importante que você responda a pesquisa, que você responda todas as perguntas, tá bom? Não leva nem 3 minutos para você responder as perguntas, tá? Mas ela é muito importante porque ela dá base para eu montar os materiais para dar uma aula dessas para vocês, tá? Então essa aula está bem completa e é claro, eu tenho que montar essa pesquisa de acordo com aquilo que vocês precisam. E eu vi que eu estou percebendo que essas primeiras turmas elas são bem iniciantes, né? E o treinamento de fato é para vocês que são realmente iniciantes, tá? Algumas pessoas até já têm algum tipo de conhecimento contábil, mas é como eu disse, algumas pessoas já conhecem balanço, já conhecem DRE, fluxo de caixa, mas elas não entendem os fundamentos de débito e crédito e acabam não tirando todo o proveito, né, de uma demonstração financeira como essa na hora de fazer a análise, na hora de tomar uma decisão. Então, já vamos começar a aula, a gente já deu um tempinho aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela. E aqui, dá um share. Eu acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Sinaliza para mim aí que vocês estão vendo. Sim, né? Beleza, então. Então tá bom. Então, o tema da aula de hoje é dominando de vez o débito e crédito, tá? O motivo da gente estar fazendo essa aula, né, é porque, de acordo com a pesquisa que eu fiz com vocês, eu percebi que muita gente tem dúvida com débito e crédito, tá? Então, eu estou fazendo essa aula aqui justamente para a gente sanar todas as dúvidas que vocês têm com relação a débito e crédito, tá bom? Então, é extremamente importante que vocês respondam a pesquisa, tá? Respondam todas as perguntas ali, se vocês têm dúvida, quais são as suas dúvidas, coloca tudo na pesquisa, por quê? Porque depois a gente vai planilhar essas dúvidas, né, esses gaps que vocês têm, e vamos criar aulas aí para que no futuro essas aulas fiquem gravadas, né? Essa aula aqui também vai ficar gravada. Vocês vão ter acesso a ela lá dentro da plataforma. Depois eu vou mostrar para vocês onde é que vocês vão conseguir rever essa aula aqui, tá bom? E assim, não se preocupa se eu passar alguma coisa aqui um pouco mais rápido, depois vocês vão ter acesso à gravação também. E o material da aula vai estar disponível lá junto da aula também, tá? Com material de apoio, tá? É só entrar na aula depois e fazer o download. Então, vamos lá. Então, primeiramente, deixa eu me apresentar, já que essa primeira aula, né? Eu sei que você provavelmente já viu a primeira aula do treinamento, mas eu vou me apresentar aqui outra vez, tá? Meu nome é José Moraes, eu sou fundador da consultoria Guarda-Lucro, eu tenho mais de 17 anos de experiência com controladoria, principalmente voltado a empresas multinacionais. E parte da minha experiência foi dentro de consultoria, dentro da consultoria eu trabalhei em dezenas de empresas multinacionais, inclusive com experiências fora do país também.
tá bom? Eu sou contador de formação e também sou pós-graduado em finanças e marketing, tá certo? Então, esse sou eu e agora vamos para a aula. E a ideia aqui dessa aula, eu coloquei aqui um para quem é, tá? Mas é claro, todos vocês que estão aqui, essa aula é justamente para vocês. Eu criei essa aula com base nas perguntas que vocês me fizeram, tá? Mas basicamente aqui, quem que ajudaria mais essa aula aqui, né? São analistas, assistentes, auxiliares, todos os profissionais da área financeira, tá? Inclusive gerente também, tá? Usuários das informações contábeis de RH, por exemplo, se você trabalha no RH, você é responsável pelo orçamento do RH, claro, é importante que você entenda débito e crédito, tá? Até mesmo porque você usa esses conceitos de débito e crédito para fazer o teu orçamento anual, tá bom? Usuários das informações contábeis de vendas, também tem muita informação importante aqui para vocês. Usuários de TI que fazem as parametrizações de tabelas e de várias coisas dentro do sistema, é importante que vocês entendam também o débito e crédito, tá bom? Empreendedores não precisa nem falar, né? Vocês têm que tomar decisões e é fundamental que vocês entendam o débito e crédito para que vocês possam, de fato, entender as demonstrações contábeis que vocês recebem aí dos seus contadores ou do seu gerente financeiro, analista financeiro, né, do seu parceiro aí que cuida de finanças, né, para você. Então, sem dúvida nenhuma, gerente de todas as áreas, tá? Se você é um gerente de engenharia, de qualquer coisa, de qualquer área dentro de uma empresa, essa aula, com certeza, é indispensável para você aprender o débito e crédito. Você tem que saber de débito e crédito, tá bom? Qualquer gerente, porque qualquer gerente tem que cuidar de orçamento. E quando você fala de orçamento, você tem que entender débito e crédito. Então vamos lá. O objetivo dessa aula é que você saia daqui tendo o domínio do débito e crédito, entendendo principalmente as conexões que o débito e crédito tem para balizar, né, para fundamentar um balanço, uma DRE, um fluxo de caixa, um balancete, né? Todas essas demonstrações, elas partem da base do débito e crédito, tá? Então, se a gente tiver domínio do débito e crédito, consequentemente, a gente vai entender as conexões existentes para chegar nessas demonstrações, beleza? Então, o que você vai aprender aqui? Primeira coisa, a gente vai desmistificar o débito e crédito, tá? Você vai ver que tem muito misticismo com base no débito e crédito que a gente vai acabar aqui nessa aula, beleza? Eu também vou mostrar para vocês o maior facilitador da contabilidade. É uma ferramenta muito básica, provavelmente vocês já conhecem, mas eu vou mostrar para vocês depois que de fato ajuda muito, tá? Com certeza vai ajudar muito vocês aí. Principalmente se vocês estão começando agora, tá? Então vamos lá. Desmistificar o débito e crédito, tá? Primeira coisa, o débito e crédito não é bom nem é ruim, tá bom? Tira esse negócio da cabeça de achar que o débito é uma coisa boa e que o crédito é uma coisa ruim, só porque tem um mais e tem um menos, tá? E débito e crédito também não tem relação nenhuma com sinal, tá? Não é porque é negativo ou positivo que isso tem relação qualitativa com relação ao débito e crédito, tá? De agora em diante eu quero que você imagine o seguinte, se você pensar em débito e crédito, eu quero que você pense como se fosse uma moeda, tá? E essa moeda, ela tem dois lados, ela tem a cara e a coroa, né? E o débito e crédito é mais ou menos isso. O débito é de um lado e o crédito é do outro. Mas os dois são partes da mesma moeda. Entende isso? Então, você não precisa se apegar naqueles conceitos de, sei lá, de faculdade ou de algum outro curso que você tenha feito, de que é mais e menos, ou é bom ou é ruim. Imagina o seguinte, não é bom nem ruim, não é mais nem menos. São duas faces da mesma moeda, beleza? Então, vai ficar um pouco mais claro depois conforme a gente for seguindo na aula, tá? Bom, como eu tinha falado anteriormente, o débito e crédito não é negativo ou positivo, tá? Eu quero que vocês... o que acontece, né? De fato, a gente usa sinais, tá, para definir débito e crédito.
mas você não precisa necessariamente utilizar sinais. Se você trabalha com sistema, se você trabalha em TI, de fato, você vai colocar um sinal negativo lá para o crédito e um sinal positivo para o débito, tá? Só que isso não é uma informação qualitativa, tá? Não quer dizer que um valor está com menos, que ele é ruim, que ele é do mal, tá? Não é isso que quer dizer, tá bom? Não quer dizer que ele está diminuindo o patrimônio da empresa. Não quer dizer que ele está piorando o patrimônio da empresa, tá bom? Então a gente usa sinais para facilitar os cálculos que nós fazemos dentro da contabilidade, tá? Não necessariamente a gente precisasse de sinais, beleza? Tanto é que na contabilidade a gente nem usa sinais, a gente usa parênteses, né? Para definir quando um valor é crédito, tá bom? Mas assim, não se apega a isso. Eu quero que vocês esqueçam isso, tá? Por isso que a gente está, por isso que eu chamei a aula de desmistificar o débito e crédito, tá? Porque existe um misticismo em cima de que o crédito é negativo e o débito é positivo, e está completamente errado. A gente usa o negativo e o positivo para facilitar algumas composições, como por exemplo, se você se você define o débito como positivo e o crédito como negativo, você está fazendo um lançamento, esse lançamento, quando você soma todas as partidas, vai dar zero. Então é muito mais fácil você passar uma soma e saber que o lançamento está fechado, do que você somar os débitos, depois os créditos, depois tentar subtrair um pelo outro. Tá certo? Então, tenta entender o seguinte, não é bom nem ruim, tá bom? Entenda como origem e destino. Beleza? A gente já vai falar sobre isso aqui no próximo slide. Então, os débitos são o destino. Toda transação contábil, ela tem uma origem e tem um destino, tá? E aqui a gente está isolando, a gente está falando só do débito, tá? Mas entenda que toda operação, ela tem um débito e tem um crédito, tá? E o débito, ele é o destino dessa operação, tá? Não existe nada na contabilidade que não tenha uma contrapartida. Isso é importante, tá? Então, quer dizer, se tem um destino é porque tem uma origem. Isso é uma máxima contábil, tá? Se tem uma origem, tem um destino. Se tem um destino, tem uma origem, tá? Isso é o que a gente chama de dualidade. Agora vamos para o crédito. Os créditos são as origens dos recursos, tá bom? Então, o que acontece? É como eu tinha falado, como tem uma origem, tem que ter um destino. Como tem um crédito, tem que ter um débito. Beleza? Não necessariamente tem um crédito só para um débito só, mas podem ter vários créditos para vários débitos. Ou um crédito para vários débitos, ou vice-versa, tá? Mas entenda o seguinte, quando a gente está falando, a gente não está falando de mais e nem de menos. A gente está falando de origem e de destino, beleza? Créditos são origens, débitos são destinos. Eu vou mostrar para vocês, um pouquinho mais para frente, alguns exemplos para vocês fixarem um pouco melhor o que a gente está falando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, o que está dizendo aqui nesse slide? Que o débito e crédito mostram a dualidade contábil. É o que eu tinha falado. Toda operação ela tem um débito e tem um crédito. Sempre vai existir uma dualidade em qualquer operação contábil, tá? Então, se você comprar uma matéria-prima, tem a dualidade contábil. Se você fizer um pagamento de fornecedor, tem a dualidade, tá? Sempre vai ter um débito e um crédito. Pensa numa moeda. Você fez um lançamento, você vai fazer um lançamento, tá? Imagina uma moeda. Fala, onde que está a origem e onde que está o destino desse lançamento. A gente vai entrar em mais detalhe nesse tipo de lançamento, tá bom? Já, já. Então, é o seguinte, a gente sempre vai ter uma dualidade em qualquer lançamento, tá? Em qualquer lançamento contábil. Então, sempre vai ter débito e sempre vai ter crédito se anulando, tá? É como se fosse uma moeda mesmo, tá? Toda moeda, ela tem um certo tamanho, né? E ela tem dois lados. De fato, essa moeda, ela tem o mesmo valor. Ela tem o mesmo valor de um lado e tem o mesmo valor do outro, tá? E esses dois lados, eles significam a origem e o destino desse lançamento, né? Desse reconhecimento, desse registro contábil que vai ser feito dentro dos relatórios, né? Dentro dos livros
contábeis. Então, vamos lá. Onde que a gente lança os débitos, tá? Primariamente, né? É o que a gente chama de natureza, né? Lá dentro do treinamento você tem uma aula que fala só sobre natureza das contas, né? Que é a aula de plano de contas. As contas que têm natureza devedora, né? Que são contas de débito, né? Que a gente chama, são contas de ativo e contas de despesa, tá bom? Você tem distribuição de dividendos também, só que eu não vou complicar a vida de vocês aqui, tá bom? Tenha na sua cabeça, ativo e despesa, tá? Tudo que é ativo e tudo que é despesa é devedor, ou seja, são destinos, beleza? É o lado do destino. E se você quer uma referência de sinal, normalmente a gente coloca o sinal positivo, né, para os débitos, beleza? Então, agora vamos para os créditos. Os créditos, eles são as origens de recurso, né, que são os passivos, né? E aí você pode ter passivo com sócio ou você pode ter passivo com terceiros, né? E além dos passivos, a gente também tem as vendas, né, as receitas, que são credoras também. São origens de recursos, tá? Entenda isso. Não quer dizer que é ruim o crédito ou que é bom o débito, ou vice-versa. Quer dizer que um é origem e o outro é destino, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como que tá até aqui? Vocês estão entendendo? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas aqui, como é que a gente está? Tá, beleza. Já estudou na aula? Pessoal, não é para ter, assim, é mais para a gente desmistificar mesmo, né? Não, de fato, não, realmente. Quando a gente olha aqui, ó, quando você pensa o débito e crédito como uma dualidade e deixa vamos dizer, esse preconceito de imaginar que uma coisa é boa ou que é ruim, né? Fica muito mais simples de você entender, porque você faz por exemplo, você faz um crédito no banco e um débito no fornecedor, aí você está imaginando que é uma operação ruim, mas na verdade não tem esse negócio de ruim ou de bom na contabilidade. Tem o fato, tá? E o fato, ele é representado por débito e crédito, pela dualidade, tá? Deixa eu ver aqui. Sim, ó, imagina só, os ativos, por exemplo, a gente tem bancos que são ativos, tem recebíveis que são ativos, nós temos estoques que são ativos, ativo mobilizado. Bom, ainda não tem nada de ativo mobilizado no treinamento, a gente vai colocar ainda, tá? Nós temos as despesas também, tá? Só que o ativo, ó, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa, o ativo ele está no balanço da empresa, né? E a despesa ela está na DRE, beleza? Então, os dois relatórios diferentes, beleza? Se você não chegou ainda lá no módulo, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, que módulo que tá estas informações aí para vocês. Deixa eu dar um outro share aqui, vamos ver aqui. Aí, estão vendo a minha tela? Sim, beleza, né? Agora sim. Então, é o seguinte, aqui a gente está, boas-vindas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó, essa aula aqui que a gente está gravando, ela vai ficar aqui em aulas ao vivo, beleza? E aí, só você entrar lá e fazer o download do material, né, da apresentação, tá? Olha só, aqui a gente está falando de ativo e passivo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu Deus, que aula que era? Razão, controles, balancete. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Balanço, DRE e DFC, tá? Essas três aulas aqui, ó. Nesse módulo aqui, 1.0, principalmente é balanço e DFC, tá?
E para DRE você olha o módulo 1.1 aqui, tá? É recomendável que você faça o treinamento em sequência, claro, né? Mas se você não chegou ainda aqui, só para tirar essa dúvida, você dá uma olhada nessas aulas aqui, tá? Balanço DRE, ou então você já olha aqui já o módulo 1.1, beleza? Agora vamos voltar lá para a nossa apresentação, beleza? Beleza, então, os ativos, eles vão estar no balanço, tá? E a despesa, ela vai estar na DRE, tá? E o crédito, ele vai ser a origem, né? Ele vai ser o passivo, tá? E ele também vai ser a receita. Isso é um pouco, como é que eu posso dizer? É um pouco contraintuitivo, né? Porque a gente, no começo, eu entendo vocês, tá? Vocês pensam, mas o crédito, o passivo a gente entende como uma coisa ruim. E para a contabilidade, o passivo não é uma coisa ruim, é a origem do recurso. A gente olha, o contador, né? Nós, profissionais, que da área de finanças ou de outras áreas, tem que entender que o crédito não é uma coisa ruim. O crédito é uma origem, tá? E uma origem é o quê? Pode ser um passivo com o fornecedor, pode ser um passivo com o governo, pode ser o passivo com um sócio, pode ser uma receita também. Uma receita é uma origem de recurso. Eu vendo e essa venda se torna uma origem de um caixa, certo? Então, é o ciclo da empresa. O que a gente está mostrando aqui nada mais é do que a empresa em transformação. É por isso que a gente usa o débito e crédito com base na dualidade, né? Sempre vai ter débitos e créditos correspondentes, tá? E agora, eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta extremamente importante, tá? Que a gente usa, assim, nos primeiros semestres lá da faculdade, a gente já usa isso aqui, tá? Em contabilidade. E ajuda bastante para a gente entender o débito e crédito, tá? Show. Opa. Que é o maior facilitador da contabilidade, que é o razonete, tá? Razonete nada mais é do que aquele T, sabe aquele T? Que a gente faz débito do lado esquerdo e crédito do lado direito. Basicamente é isso, tá? Ajuda muito, mas muito mesmo, tá? Não tenho noção de quanto que ajuda isso aqui. Olha só. Eu vou deixar essa planilha aqui. Aliás, esse daqui vai ser um documento PDF, né, que vocês vão poder baixar. E eu também vou deixar esse arquivo aqui, ó, em Excel lá para vocês, tá? Então, vocês podem baixar também, apesar de que ele já tem no material de apoio, tá? Mas para quem quiser, né, para facilitar, também vai ficar lá no documento da aula, lá para vocês fazerem um download, tá? Então, aqui, vamos pegar um só aqui, tá? Uma conta só. Do lado, deixa eu pegar aqui a canetinha, será que... Vou pegar essa canetinha azul. Bom, me perdoem a rasura aqui, tá? Do lado, vamos pegar aqui, ó, esquerdo, eu tenho os débitos. Meu Deus. É um débito, é um D isso aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar essa coisa feia. Espera aí. Que vergonha, viu? Que vergonha. É um D. Aqui, ó. Débito. E aqui, do lado direito, nós temos um crédito, beleza? Então, de um lado, nós temos o débito, né? Do lado esquerdo, nós colocamos o débito e do lado direito, o crédito, tá? Isso aqui é uma conta, né? Vamos chamar isso aqui de... É uma conta só, tá? Só que se vocês observarem um balanço, é a mesma coisa que isso daqui. Porque a gente coloca os débitos, os ativos aqui do lado esquerdo, né? E os créditos aqui do lado direito, tá? Então,
uma conta, independente da natureza da conta, tá? Ela sempre vai receber. Deixa eu ver se sempre. Deixa eu ver se tem alguma exceção para isso. É uma afirmação. Vamos dizer assim, sempre, tá? Vamos assumir como sempre. Todas as contas sempre vão receber débitos e créditos, tá? Mas talvez elas recebam muito mais, talvez não, com certeza, elas recebem muito mais lançamentos da natureza dela do que lançamentos que vão contra a natureza dela, tá? Dá um exemplo. Conta de bancos. Qual que é a natureza da conta de bancos? A conta de bancos é uma conta de destino, é uma conta de ativo, como nós vimos lá no slide, no meio, né, dessa apresentação. Aí. Ela ficou lá para trás. Então, uma conta de bancos é uma conta de destino, é uma conta que fica aqui do lado, né? Se a gente pensar num balanço, ela fica aqui do lado esquerdo do balanço. Né? Então, é uma conta devedora. É uma conta de ativo, ela tem natureza devedora. Mas ela recebe créditos também, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, você faz um depósito lá de R$1 milhão. E aí, desse 1 milhão, você pagou um fornecedor R$50 mil. Quanto é que você vai ter na conta? Você vai ter R$950 mil depois do pagamento do fornecedor. Ou seja, ela tem uma natureza devedora, no entanto, ela recebeu um crédito, que é contra a natureza dela. Então, o crédito numa conta de ativo, ele vai diminuir o ativo, tá? Ou a despesa, tá bom? E a mesma coisa acontece do lado credor. Então, vamos pegar uma conta de origem, né? Uma conta de fornecedores, que é uma conta de origem. A gente deve R$100 mil para um fornecedor, a gente paga 50 mil, né? Quanto é que fica de dívida com o fornecedor, né? De origem, quanto é que fica, quanto é que a gente fica devendo para o fornecedor? Fica devendo 50 mil, né? Porque eu fiz um débito numa conta que é naturalmente credora, né? Que tem a essência credora, tá bom? Então, quando eu faço lançamentos que vão contra a essência da conta, eu vou diminuir o saldo dela. Vamos para o próximo slide. Eu acho que eu tenho que fechar isso aqui, né? Vixe, peraí. Deixa eu apagar esse negócio. Clear. All drawings. Aí, beleza. E aqui eu vou mostrar para vocês a conexão que existe de débito e crédito, né, com as DFs. De fato, na verdade, eu já falei sobre isso aqui ao longo da aula, né, mas mais para reforçar aqui. Né. O débito, eles estão do lado... Tá errado aqui, ó. Eu fiz errado. Fica do lado esquerdo do balanço, tá, pessoal? Me perdoem. Isto daqui, peraí. Deixa eu voltar. Volta. Ó, pessoal, desculpa, eu vou corrigir isso daqui na hora de vocês fazerem para vocês fazerem o download do documento, tá? Mas o débito, ele fica do lado esquerdo do balanço, tá? E não do lado direito, tá errado isso aqui, tá? Isso aqui foi erro meu, tá? Então, não é esquerdo, tá? Os créditos, eles ficam do lado direito do balanço, tá? São as origens, tá? Os créditos são as origens e o débito é o destino, tá? Como a gente já tinha falado isso ao longo da aula. E os débitos também são as despesas que estão na DRE, né? Que são destino, e os créditos são as receitas, né? São as vendas, que são a origem, beleza? E agora a gente vai partir aqui para a parte prática, né? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu apagar aqui, eu vou corrigir isso aqui antes de colocar o documento lá para vocês, tá? Me perdoem. Então, vamos lá.
a conexão com as DFs aqui. Aqui no caso é o balanço, tá? Isso daqui é se não ficou claro ainda para você, né? Porque a gente já vem falando sobre isso desde do começo da aula. Aqui, ó, do lado esquerdo tem os débitos, né? E aqui a gente tem banco, tem contas a receber, tem estoques, tem ativo imobilizado, tem investimentos, tem tudo, tá? Tudo que é ativo da empresa, tudo que é bem, tudo que é direito, tudo que é dinheiro, tá aqui, do lado esquerdo. No passivo estão as obrigações, estão as origens de recursos que sustentam os débitos, né? Então vamos imaginar o seguinte, ó, cara, vamos partir já para o próximo aqui, ó, que eu acho que tem um exercício aqui para a gente já pensar nisso, né? Olha só, eu tenho uma compra de mercadoria, tá? Imagina só, você tem uma compra lá de 100, você comprou um tênis de R$100 para colocar lá na sua loja para você vender, tá? Um tênis só. O que está envolvido com essa compra? Né? Está envolvido o estoque, né? Porque você vai comprar e vai trazer para o seu estoque. E tem o fornecedor que você vai gerar contas a pagar para ele, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos lá. Deixa eu tentar criar um razonete aqui, ó. Olha só, nós vamos ter duas contas aqui, tá? Aqui. Nós vamos ter aqui a conta misericórdia. Estoque. Eu acho que eu poderia fazer alguma coisa melhor aqui, né? Pessoal, me perdoem. Estoque. Que fácil, né? Peraí. E eu tenho fornecedores, né? O estoque é o quê? Destino. Destino. E o fornecedores é origem. Pensa na moeda, tá? Pensa na moeda. Você tem uma operação aqui, a gente vai pensar na moeda. Se eu tenho uma operação de compra, eu tenho o débito e tenho o crédito, né? Como se eu tivesse a cara e a coroa. Então, quem que é o débito dessa operação? O débito dessa operação é o estoque, né? É o destino, porque eu vou comprar e ele vai se destinar ao estoque. E a origem? A origem é porque é de onde vem. Vem do fornecedor, tá bom? Então, como vem do fornecedor, eu tenho uma obrigação de pagar esse fornecedor num momento futuro, né? Ou talvez à vista, né? Mas aqui a gente está tratando como se fosse um momento futuro, tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Deixa eu colocar uma cor mais escura assim. Aí. Eu tenho 100 aqui. Não fica muito arrumadinho, mas tudo bem, né? E 100 aqui. Olha só. Então, nessa operação, eu tenho 100 no estoque e 100 no fornecedores. Ou seja, isso daqui é a dualidade. A mesma operação, eu estou colocando aqui os dois lados da moeda aqui para vocês, tá? Utilizando a ferramenta do razonete, né? Então, cada conta dessa daqui tem um razonete, né? Cada continha dessa aqui vai ter um razonete. Então, esse daqui é um razonete e esse daqui é outro razonete, tá? Mas os dois, eles vão sempre se equilibrar. Então, eu tenho 100 a débito e 100 a crédito, tá? Então, a dualidade está ok, a gente está equilibrando as duas pontas, né, tanto o débito quanto o crédito, e é assim que a contabilidade ela se equilibra, né? Sempre vai ter débito e sempre vai ter crédito correspondente, né, no mesmo valor, né? Não necessariamente com valores iguais, mas no mesmo montante, né? A soma dos dois sempre vai ser a mesma, né? Quando eu somar todos os débitos, vai ser igual a todos os créditos, beleza? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Sim. É uma compra de mercadoria simples, tá? Sempre vai ter o débito e sempre vai ter o crédito.
tá? Então, você precisa entender, estou comprando uma mercadoria. Então, onde que está o débito e onde que está o crédito? Se eu estou comprando uma mercadoria, o meu débito é o estoque, né? É o destino dessa compra. E qual que é a origem? A origem é o fornecedor, tá bom? Então, é bem simples assim mesmo, tá? Então, vamos passar aqui para a próxima. Me perdoem o rascunho, pessoal, me perdoem. Mas vamos lá, vamos para o próximo aqui, ó. Olha só, aquele fornecedor eu devia ter deixado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aquele fornecedor que a gente comprou, agora a gente vai efetuar o pagamento, tá? E aí você entende que origem e destino não estão relacionados com a conta contábil, estão relacionados com a operação, beleza? Essa é uma sacada que vocês precisam ter também, tá? Que origem e destino não necessariamente está relacionado com conta, ele está relacionado com a operação, beleza? E aqui vai ficar um exemplo para vocês. Olha, deixa eu voltar aqui, pessoal, fazer um trabalho mais decente aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer bonitinho assim. Nossa. Vou fazer um outro razonetezinho assim, bonitinho. E aqui embaixo também, tá? Agora a gente vai para um texto. Colocar... Tá meio diferente, né? Mas tudo bem, né? Estoque vai ser fornecedores, tá? Então vamos lá. Vamos dar aqui a cor marrom. O estoque a gente lançou 100. Fornecedores a gente lançou 100 a crédito, né? Então essa operação aqui, ela morreu, certo? Então tem débito aqui e tem um crédito aqui, dualidade, maravilha. E aqui no próximo exercício, no próximo, nós temos aqui o pagamento para o fornecedor. Então, é isso que eu falei, ó. Não necessariamente porque o meu estoque tem natureza devedora, né, porque é uma conta de ativo, ele só vai receber débitos, né, ele vai receber crédito também, tá? Então, a questão do débito e crédito, da dualidade, ela está relacionada à operação e não à natureza da conta, tá? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, pagamento de 100 para o fornecedor. O pagamento de 100, eu tenho uma origem e um destino. Qual que é o destino? Primeira coisa, qual que é o destino? É o fornecedor. E qual que é a origem? É o banco. Eu tenho que tirar da origem banco e entregar para o destino fornecedor. Sempre vai existir uma origem e um destino, tá? Tira esse negócio de mais e menos da cabeça. É origem e destino. Se origina no banco, entrega para o fornecedor, encerra a operação, tá? Então aqui, vamos colocar aqui numa cor diferente aqui. Então, peraí, aqui vai ser bancos. Tá bom. Tá. E aqui a gente vai colocar 100 aqui, crédito no banco, né? E débito, deixa eu só colocar mais para cá, aí, 100. O que aconteceu aqui na conta de fornecedores? Né? A conta de fornecedores, a gente encerrou a operação. Nossa, cadê meu mouse aqui? Peraí. Aí, ó. Olha só o que aconteceu aqui. A conta de fornecedores, ela encerrou a minha operação, porque eu devia 100 e paguei 100, tá? E o que vocês têm que entender aqui? A origem do recurso foi banco, né? Então a gente subentende que o banco ele tem um saldo inicial aqui que é maior que 100, porque eu não tenho como tirar de uma conta que não existe saldo, tá? Contabilmente falando. Porque
viraria o saldo da conta, o banco ele sairia da natureza, o banco ele ficaria com um saldo contra a natureza dele. Então, o banco aqui ele ficaria com um saldo de menos 100, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui, eu não quero complicar a cabeça de vocês aqui, tá? Mas entenda o seguinte, a conta de bancos, ela não pode ficar credora. Então, entenda como se tivesse aqui um saldo inicial aqui, por exemplo, sei lá, tivesse, pode ser 1.000 aqui, ó, tá? Pode ser esse o valor, não tem nada não, tá? Ele tinha um saldo inicial, depois ele vai ficar 1.899, tá? Para que ele não fique aqui com o saldo virado da conta, tá? Com saldo credor. O banco não pode ficar com saldo credor, tá? Quem fica com saldo credor são as contas de origem, as contas de passivo, né? Agora vamos para o próximo exercício. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Não, é um pagamento comum. Assim, é por isso... Não, exatamente. Por isso que é importante que vocês entendam, para de pensar em mais e menos, pensar em origem e destino. Origem é o banco, então credita o banco. Destino, fornecedor, então debita o fornecedor. Tá bom? Então vamos lá. Agora ficou um pouquinho mais difícil, né? Mas tudo bem. Se vocês estão acompanhando as aulas lá, eu tenho certeza que vocês vão entender isso aqui, porque é muito simples, né? Esse estoque que nós temos aqui, de 100, ele vai ser vendido por 300, né? Então, venda do estoque de 100 por 300. Sem segredo, tá? Então, nós vamos ter aqui uma conta de despesa. Deixa eu desenhar um razonetezinho aqui de novo. Eu tô ficando bom nesse negócio aqui, né? Desenhar assim, com outra cor. Gostei mais dessa cor aqui. Vou colocar assim, tá, pessoal? Olha só, tá faltando aqui despesa, né? Despesa, e aqui vai ser receita, tá? Bom, como vocês já sabem, né? Pelo menos eu acredito que parte de vocês já sabem, né? Se vocês já estão aí no módulo 1.1 ou 1.0, vocês já sabem a operar. Aliás, se vocês já estão no módulo 1.1, né? Porque no módulo 1.0 a gente não tem contabilização de venda, né? Mas tudo bem, quando você chegar lá, você vai ver um lançamento muito parecido com esse daqui, tá? Toda venda, ela tem dois pedaços de lançamento, né? Ela tem um lançamento do custo, ela tem um lançamento da própria venda, né? Então, esses lançamentos, eles estão amarrados, você tem que fazer eles ao mesmo tempo, tá? Não pode deixar um para fazer amanhã e o outro para fazer depois. Tem que fazer ao mesmo tempo, tá? Isso teoricamente, tá? Se você está trabalhando com o sistema, é claro, o sistema já faz isso automaticamente, tá? Então, olha só. Primeiro lançamento. Pensa bem, a gente está fazendo uma venda da nossa mercadoria para um cliente, tá? Então, primeira parte do lançamento. Origem e destino. Qual que é o destino da minha mercadoria? Onde que ela está agora, nesse momento? Ela está no estoque. Se ela está no estoque, o estoque é origem. Para onde que ela vai? Ela vai para a despesa. Então, a despesa se torna um destino. Então, você tira da sua origem e leva para o seu destino. Então, você usa o crédito, que é uma origem, e o débito, que é o destino, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui o débito, aqui, vamos colocar aqui, 100, né? Aqui, a despesa, e 100 no crédito. Aí, a gente exterminou o estoque. Agora, a gente vai para a segunda parte do nosso lançamento, que é a venda, né? Então, nós temos o destino e nós temos a origem. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente tem o cliente,
tá? O cliente é o quê? É um direito que eu tenho de receber um dinheiro, tá? Esse direito que eu tenho de receber essa quantia pela venda, ela tem origem em algum lugar. E ela tem origem na conta de venda, na conta de receita, tá? Então, o meu direito, que é o meu cliente, ele tem origem na venda. Então, eu vou creditar a minha receita, que é a minha origem, e vou debitar. Tá faltando um ainda aqui, ó. Tá faltando um ainda. Peraí. Não tem problema, vamos fazer aqui, ó. Fazer cliente aqui, ó. Cliente. A gente tem a origem, que é a receita, e o destino, que é o cliente. Beleza? Basicamente é isso, tá? É um pouquinho mais complexo, mas a ideia aqui não é nem que você entre e se aprofunde nesse tipo de lançamento, tá? É que você entenda origem e destino, né? E entenda de vez o que é o débito e crédito. E eu tenho certeza que, cara, saindo dessa aula aqui, você vai ter acesso a esse material, você vai poder assistir quantas vezes você precisar e eu tenho certeza que você vai entender isso daqui. Principalmente assim, com os exercícios que a gente tem dentro do treinamento, isso daqui você vai treinar e vai treinar e vai treinar até ficar fera no débito e crédito. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais algum slide para frente. Eu tenho que fechar isso aqui. Esta aula, ela vai ficar disponível aqui, tá? Nas aulas, no bônus, tá? Nas aulas ao vivo. É só você entrar aqui, procurar pela aula, né? Se provavelmente vai ter mais aulas lá. Só procura a aula, entra nela e aí você baixa o documento que vai ficar aqui embaixo, né? Vai ficar aqui embaixo como documento para download. Aqui não tem porque de fato essa aula aqui não tem nenhum documento para você baixar, tá? Mas nessa aula aqui que vai estar aqui no bônus vai estar lá para você baixar, tá? Tanto o material da aula quanto a planilha. Beleza? Se não ficou muito claro, pessoal, dá uma olhada, acompanha a aula de novo, tá? Parte disso aqui, parte disso é você treinar também, tá? Aqui a gente está quebrando os paradigmas. Eu sei que eu estou quebrando alguns paradigmas com vocês aí, que vocês têm. Imaginar a dívida é uma coisa ruim, e na verdade não é. Dívida é uma origem de recurso, tá? E essa origem, ela tem um destino de recurso. Ela vai comprar, por exemplo, um estoque, ela vai comprar um ativo mobilizado, alguma coisa que vai fazer a empresa girar, vai fazer a empresa funcionar, tá? Nenhuma empresa existe sem dívida. É isso que vocês têm que entender, tá? Essa é a base da dualidade. Sempre existe uma origem e um destino, beleza? Então, beleza, então, pessoal. Bom, fico feliz aqui que vocês estão entendendo, vocês estão progredindo. Tá certo, é isso aí. Pessoal, se ficou, vai treinando, vai se aprofundando aí, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, vocês vão conseguir entender isso aqui, com bastante profundidade, com bastante propriedade para poder discutir com o contador aí sobre débito e crédito, tá? Não é todo contador que entende dessa forma que eu estou explicando para vocês, tá? Vocês estão muito à frente aí de muito analista contábil, pode ter certeza, beleza? Então, pessoal, eu vou dar um último aviso para vocês aqui. Preencha a pesquisa, tá? Não deixa de preencher a pesquisa, porque essas aulas ao vivo é justamente baseado na pesquisa, tá? Vocês respondem a pesquisa, vem aqui, montam a aula, montam todo o material didático, vem aqui, responda as perguntas e tudo mais, tá bom? E a aula vai ficar gravada, mas tudo isso é feito com base na pesquisa. Então, responde a pesquisa, tá? Porque com base na pesquisa eu vou montar as outras aulas e aí o treinamento vai ficando cada vez mais completo aí, tá bom? O objetivo desse treinamento aqui é que vocês tenham transformação profissional na vida de vocês, que vocês usem esse treinamento aqui como uma ferramenta de crescimento profissional aí na empresa onde vocês trabalham ou na empresa aí que porventura vocês venham a trabalhar no futuro, tá bom?
Então, eu fico por aqui e até a próxima aula, tá? Muito obrigado, fica com Deus.